Uma boa noite a todos. Todos são bem-vindos. Então, vamos aproveitar bem esses minutos que aqui viemos para buscar o esclarecimento e o consolo que o Mestre Jesus trouxe para nós e hoje, com a ajuda da doutrina espírita, nos facilita o entendimento para nos colocar em prática. Então, antes da parte mais importante, que é o Evangelho, vou ler a mensagem do dia de hoje, 18 de junho, do Sabedoria Todo Dia, que nos diz assim: Deus é todo amor. Quando você põe Deus no coração, uma elevação lhe vem. Ao pensar nele, uma energia nova penetra você e realiza uma faxina completa. Essa energia espalha-se pelo seu coração, mente e espírito, melhora o presente, a expectativa quanto ao futuro e converte-se numa esponja ou mata-borrão que lhe absorve os sofrimentos. Deus, que está no firmamento ou nas águas do mar, é o mesmo que está em você. Ame a Deus. O amor de Deus no coração soluciona tudo. Que bonita a mensagem de hoje. Então, Deus é todo amor. Então, o convite para a gente colocar Deus no nosso coração e assim a gente vai se sentir bem, nós vamos nos elevar. E quando a gente pensa nele, com fé, com amor, a energia penetra o nosso corpo, a nossa alma e realiza uma faxina em nós. Essa energia de Deus espalha no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma e melhora o presente. E a expectativa também melhora quanto ao futuro. Então, se converte que nem uma esponja que absorve a água. Ela se encharca das bênçãos de Deus. Então, Deus, que está no firmamento, que é no infinito do universo, que está no mar, é o mesmo que está dentro de cada um de nós. Somos criação divina, filhos de Deus. E Deus tem todos os atributos. E um deles é a onipresença. Quer dizer, Ele está presente em tudo. Presente na obra dEle. Somos filhos dEle, obra divina. Então, devemos amar a Deus. E como é que a gente ama a Deus se a gente não vê Deus? Amando a obra dEle, que começa em nós. Se eu sou obra divina, eu devo me amar. O meu irmão é obra divina, devo também amar ele. A natureza é obra divina, também devo amá-la. E amar, nós estamos aprendendo, é cuidar. Se eu gosto de mim, eu me cuido. Cuido dos dois sistemas que estão em mim, que é o corpo, que precisa dar atenção na alimentação, na higiene, nas vacinas, nos remédios, enfim. Cuidar o que a gente bota dentro do nosso corpo, que sejam coisas saudáveis. Mas nós temos que cuidar, sobretudo, do comandante do corpo, que é a alma. A alma precisa também de alimento. Então, o esclarecimento dos ensinamentos de Jesus, a oração, assistir um filme bom, ler um livro bom, alimenta a alma. Então, assim, estou cuidando de mim, estou amando a Deus. E que lindo, né? Quando você pensa em Deus, uma energia nova penetra você. Então, acho que todos nós já fizemos a experiência de se aquietar e se conectar com Deus, o bem-estar chega. É Ele agindo em nós. Então, vamos buscar Deus na oração agora.
convido a todos para nós entrar dentro do nosso templo divino e nos dirigir a Deus. Pai, nós, teus filhos, aqui reunidos em teu nome, te agradecemos o corpo perfeito que temos, a inteligência que temos, e vos rogamos, nos ajude, nos abençoe naquilo que cada um de nós mais está precisando. Fortaleça a nossa alma, aumentando a nossa fé, o bom ânimo, a alegria de viver, de amar e de servir. E fortaleça o nosso corpo físico, a harpa divina, para o aprendizado da nossa alma, do nosso espírito, aqui na terra. Te agradecemos, Pai, por essa reencarnação, de encontrar a doutrina dos Espíritos, que nos educa, que nos esclarece, que nos responde os porquê. E assim, nos torna melhor através do Evangelho de Cristo Jesus. E que nesta noite o Evangelho possa penetrar na nossa consciência, para que quando nós sair daqui, sejamos melhor do que quando aqui adentramos. Que os mentores amigos assistam o nosso irmão Glênio na tarefa da explanação do Evangelho e ajude a todos nós para bem compreender os ensinamentos de Cristo na noite de hoje. Que assim seja. Boa noite a todos os irmãos encarnados, irmãos desencarnados presentes. Mais uma vez, temos a oportunidade na noite de hoje de estudarmos, aprendermos um pouquinho mais pelos ensinamentos do nosso Mestre Maior Jesus. Que Ele nos auxilie a entender e principalmente a pôr em prática o que nós vamos estudar aqui nessa noite. Então, nós vamos dar seguimento ao capítulo 16, que tem como tema: não se pode servir a Deus e a Mamon. Nós vamos estudar os itens 5 do capítulo 6 e o item 12, que tem como tema Parábola do Mal Rico. Então, para o nosso aprendizado, mais uma vez. Nos diz assim: havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém las dava, e os cães que vinham lamber as suas chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e teve por sepulcro o inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio. E exclamando, disse estas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nestas chamas. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens e de que Lázaro só teve males. Por isso ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Ademais, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que queiram passar daqui para aí não o podem, como também ninguém pode passar do lugar de onde estás para aqui. Disse o rico: Eu então te suplico, pai Abraão, que mandes à casa do meu pai, onde tenho 5 irmãos, a dar-lhes testemunho destas coisas, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormento.
Abraão lhe retrucou: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não, meu pai Abraão, disse o rico, se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Respondeu-lhe Abraão: se eles não ouvem a Moisés nem aos profetas, também não acreditarão ainda, mesmo que algum dos mortos ressuscite. Isso está em Lucas 16, 19 a 21. Agora temos a explicação pelo Espiritismo de um espírito protetor em Cracóvia, em 1861. Quando considero a brevidade da vida, dolorosamente me impressiona a incessante preocupação de que é para vós o objeto do bem-estar material, ao passo que tão pouca importância dai aos vossos aperfeiçoamento moral, a que pouco ou nenhum tempo consagrais e que, no entanto, é o que importa para a eternidade. Dir-se-ia, diante da atividade que desenvolveis, tratar-se de uma questão do mais alto interesse para a humanidade, quando não se trata, na maioria dos casos, senão de vos poderdes em condições de satisfazer as necessidades exageradas, a vaidade, ou de vos entregardes a excessos, que de penas, de amunifações, de tormentos cada um se impõe, que de noite, de insônia, para aumentar haveres, muitas vezes mais que suficientes. Por cúmulo de cegueira, frequentemente se encontram pessoas escravizadas a penosos trabalhos pelo amor imoderado da riqueza e dos gozos que ela proporciona, a se vangloriarem de viver uma existência dita de sacrifício e de mérito, como se trabalhassem para os outros e não para si mesmos. Insensatos, credes então realmente que vos serão levados um conto aos cuidados e os esforços que dependeis movidos pelo egoísmo, pela cupidez e pelo orgulho, enquanto negligenciais do vosso futuro, bem como dos deveres que a solidariedade fraterna impõe a todos os que gozam das vantagens da vida social? Unicamente no vosso corpo haveis pensado. Em seu bem-estar, seus prazeres foram objeto exclusivo da vossa solicitude egoística. Por ele, que morre, desprezaste o vosso espírito, que viverá sempre. Por isso mesmo, esse Senhor, tão amimado e acariciado, se tornou o vosso tirano. Ele manda sobre o vosso espírito, que se lhe constitui escravo. Seria essa a finalidade da existência que Deus vos outorgou? Isso é um espírito protetor em Cracóvia, 1861. Então, novamente, Jesus vem nos trazer um puxão de orelha em relação ao uso e o abuso que nós fizemos do material, do excesso do material, de querer muito mais e ter muito mais do que o necessário e suficiente para nós, que é o que acontece com a maioria de nós, Não é a gente que consegue ter mais, tu não para só naquilo, você não acha que aquela quantidade material é suficiente para ti. Então, quanto mais eu tiver, maior é o mérito que eu tenho, e aqui, como fala, mais eu vou me vangloriar do que eu consegui arrecadar, ou conseguir ter aqui no nosso mundo material. E aqui vem o puxão de orelha para nós, primeiro de Jesus, nessa alegoria que fala aqui, do que o tratamento que o rico deu para uma pessoa, um mendigo, na verdade, que estava na frente da sua casa, que só comia as migalhas do que sobrava, falando que os cachorros vinham lamber as suas úlceras, quer dizer que ele estava no meio dos bichinhos ali, sem a maior atenção, sem o mínimo amparo, sem a mínima vontade que tinha esse mal rico de estender a mão e auxiliar esse irmão que estava necessitando. Então, o rico da parábola representa os que cuidam da necessidade do corpo e esquecem das necessidades do espírito, como fala ali, Só pensam em angariar cada vez mais riqueza, Vivem somente para si, na satisfação das suas necessidades físicas e materiais. São os escravos do mundo, dos seus valores e prazeres, despreocupados da vida além túmulo, porque não a esperam. Quer dizer, são escravos do dinheiro, são escravos do material
E, como fala assim, não se preocupam com o além-túmulo, né? A gente não tem essa encarnação pensando que um dia nós vamos, pensando somente que um dia nós vamos sair daqui. Mas nós temos que ter em mente que um dia nós vamos sair daqui, né? Ninguém ficou para, como diz, né? Ninguém ficou para semente, né? Como o gaúcho fala, né? Então, pela inteligência, nós podemos dispor, podemos ter a riqueza, né? Se nós tivermos a capacidade de herdar ou então a capacidade de conseguir, pelo nosso trabalho, ter ela. Mas tudo com equilíbrio, né? O que Jesus traz para nós é a questão do equilíbrio. Eu posso ter, mas que uso eu faço disso? Que forma, né, eu vou dar para esse dinheiro? Que destino eu vou dar para esse dinheiro, para a questão material? Que vou pensar só, como fala aqui, né, só em mim, né, só no meu físico, na minha aparência, em cada vez juntar mais dinheiro, ou eu penso em auxiliar o meu irmão que necessita? Então, essa alegoria, essa historinha aqui, na verdade, coloca uma pessoa que não tinha nada, né, passando fome, e alguém que estava com a porta fechada logo ali na frente, que tinha tudo de sobra, até muito, muito mais do que realmente necessitava. Então, a orientação de Jesus nos dizendo que está errado. Não está errado em ter o dinheiro, está errado o comportamento que nós damos, né, quando nós temos o dinheiro. E o Espiritismo, como já foi falado muitas vezes aqui nesse tema, né, de não se pode servir a Deus e a Mamon, que mexe com o nosso orgulho, né? O dinheiro, né, o poder material, o poder em geral, né? O poder de você estar numa posição social mais elevada, realmente ele alimenta o nosso orgulho assim de uma forma incrível, né? E a gente acaba ficando cego. A gente vê vários irmãos que se transformaram pela aquisição material, que a gente comenta sem julgar, mas diz, olha, esse irmão, o comportamento dele não é como ele era, quando ele era mais humilde, mais, né, uma pessoa mais aberta, de um tratamento mais fácil, né, mais acessível, e hoje você dificilmente consegue chegar próximo dele, né, ou se chega, tu vê o rosto dele, a forma com desdém, como ele trata boa parte das pessoas. Então, quer dizer, está fazendo o mau uso daquilo que Deus permitiu que ele tivesse. E a história nos conta o que pode acontecer depois, né? Então, aqui fala, ali tem uma frase que Abraão diz, né, que eles têm Moisés e os profetas, então que eles que vão ter com esse auxílio da fé que veio para eles, né, esse entendimento para não passar por aquilo que esse mal rico estava passando. Então, aqui na frase, eles têm Moisés e os profetas, a quem deviam ouvir e seguir. Penso ficar evidenciado que sempre cada povo recebeu espíritos missionários que vieram auxiliá-los com ensinamentos adequados a seu grau de evolução, que lhes podiam ser úteis durante algum tempo, sendo mais tarde ampliados ou aprofundados, para a possibilidade de maior entendimento. Sempre houve revelações vindas do mais alto para auxiliar o desenvolvimento dos homens na terra. E sempre, como hoje ainda há, houve os que as rejeitaram por falta de amadurecimento espiritual ou pelo apego aos valores materiais, ou por falta de vontade, do esforço e do trabalho de se transformar, da sua transformação, que a transformação exige. Então, é nós, né? Nós, para nos transformar, nos dói, né? Dói a gente reconhecer os erros que nós temos, né? É doloroso a gente entender que o teu egoísmo é maior do que devia ser, né? Que o teu orgulho é maior do que você realmente precisa, né, ter. Então, essa transformação muitas vezes cega, né? Porque se vai doer, por que eu vou me transformar? Né? É como eu começar a estudar a doutrina espírita, ter a orientação do que eu preciso fazer e eu dar no pé, né? Ó, fugir daqui. Não dá. Não dá porque eu não vou segurar, porque eu não quero me transformar. E exige esforço, exige trabalho, e muitas vezes nós somos preguiçosos no trabalho, né? E esse é um trabalho íntimo que a gente diz, né? É a nossa reforma íntima, é a nossa mudança de atitude, pelo conhecimento que chega até nós. É complicado, né? Realmente é complicado para nós, mas é o caminho que nós temos que seguir.
né? Vem as orientações, e aqui, como disse, né, em todas as épocas teve os missionários que vieram trazer a mensagem para nós, né, a mensagem maior do caminho a ser seguido. Desde Moisés, né, Jesus, que depois veio, agora o Consolador prometido, o Espírito. Então, quer dizer, Deus nunca nos desamparou na questão de trazer a informação para nós do certo e do errado, do que é bom e do que não é bom, o que vai ser melhor para mim e o que não vai ser melhor para mim, né? Então, nós temos as ferramentas. Deus é um Pai tão bondoso que nos deu as ferramentas ao longo das encarnações aqui no nosso plano Terra, né? Nós não usamos essas ferramentas se nós não quisermos. Se nós formos preguiçosos, né, como disse aqui, vai dar trabalho para mim, para mim me transformar, eu vou sofrer, e eu não quero sofrer, né? Eu não quero me melhorar. Deixa assim como está. Tudo bem. Para mim está bom, então tá beleza. Não está bom, né? Não está bom. Se a gente tem os defeitos e começa a reconhecer eles, que é o que o Espiritismo nos ajuda, incrivelmente, né? Quem vem até aprendendo o Espiritismo, estudando a doutrina, a gente vai reconhecendo os nossos erros, as nossas falhas. Reconhece, sim, todos os dias. Quando a gente erra, dói, né? Pá, por que eu fiz isso? Ou então até por que eu pensei isso? Não posso nem pensar. Eu não posso mandar essas energias ruins para aquela pessoa que eu tenho uma certa antipatia, que, né? Não posso. Eu não posso e não devo fazer isso, porque é a lei do retorno, né? Tem o retorno. O Espiritismo ensina muito para nós, né? A lei de causa e efeito, que é verdadeira, não é falácia, né? Não é invenção de ninguém, é as leis, né? As leis de Deus. Aqui, no caso, seriam as leis da física, que não deixa de ser as leis de Deus, né? Então, não pensar mal, não agir mal, não querer o mal, porque senão vão pensar mal de mim, vão querer que eu fique mal também, né? Então, por que isso? Então, o Espiritismo traz isso para nós, nos acorda, né? E muitas vezes a gente acaba não, né, mesmo acordando pela nossa dificuldade evolutiva, né, ainda nós resbalamos e continuamos errando. Mas, voltando a dizer, nós temos as mensagens, né, a história da humanidade teve os missionários, como falou aqui o texto, né, então que nós possamos ir aproveitando. Seguindo aqui, então o que nos traz o texto? É um ensino alegórico, representativo do que se passa no plano espiritual, para afirmar que nossa vida além túmulo é uma consequência justa e equitativa da nossa existência na Terra. Quer dizer, nós semeamos, né? A vida toda nossa aqui nessa encarnação, nós estamos jogando sementes, né? Quando nós sairmos daqui, aí vai ter a colheita, né? Então, muitas vezes aqui mesmo, né? Às vezes a gente planta e dá tempo de colher, né? Então é justo, como diz aqui, né? Sempre é uma consequência justa. Quer dizer, nós temos um Deus perfeito e justo, né? Se nós acreditamos em Deus, que Ele é um Pai de bondade e de amor, nós acreditamos na sua justiça. Então, quer dizer, que o que vem para nós e que nós temos que passar é justo. Está ali, no lugar que é para ser para mim. Não temos o direito de reclamar. A verdade é essa, né? A parábola fala do abismo entre os que livremente pautam suas escolhas no bem, no nobre e no belo, e os que também livremente insistem em permanecer em atitudes de desequilíbrio, deboche e insensatez, frentes aos convites das mudanças propostas por Jesus. Isso aqui é... Cada mensagem que nós lemos, cada exemplo que nós escutamos de Jesus é um convite para a nossa transformação e para a nossa melhora, né? Então, voltando a falar, nós temos as ferramentas na nossa mão para nos melhorarmos, né? Para nos melhorarmos em relação a nós e ao nosso próximo, né? Então, que bondade divina, né, que mandou Jesus. Isso nós temos que agradecer todo dia no nosso plano Terra, né? Como Deus foi amoroso conosco e permitiu que Jesus viesse. Imagina nós não termos uma referência, né, como é Jesus em nossa vida, né, para quando nós estamos com a água batendo no queixo, que muitas vezes a gente só se lembra de Deus, de Jesus, quando a dor bate forte, né? Então, graças a Deus que temos Ele, né, que nos ampara e nos auxilia tanto, né?
É a escolha de cada um, e por isso mesmo o Mestre nos fala das imutáveis leis divinas e de como o homem é o próprio Criador do céu e do seu inferno. Como fala o texto aqui em relação ao céu e o inferno, né? É a questão interior nossa, né? Como nós escolhemos, né? Se nós queremos viver num céu ainda imperfeito, quer dizer, fazendo bem, fazendo o melhor possível, né? Nos escoteiros tem, né? Um dos lemas dos lobinhos das crianças o lema deles é o melhor possível. Quer dizer, eles vão aprendendo desde pequenininho que eles têm que fazer o melhor possível. Quer dizer, dentro das minhas condições eu fiz o melhor possível, né? Então, nós também sabemos que somos muito imperfeitos, mas nós temos o discernimento, né, para tentar fazer o melhor possível. E lembrando que Deus sempre leva em conta a intenção. A nossa intenção é que vale. Se não deu certo, se eu vim aqui nessa encarnação, continuei errando, mas tive, na maioria das vezes, a intenção de não errar, a intenção de não fazer o mal, e acabei escorregando por uma ocasião ou outra, mas Deus leva muito em conta o nosso coração, né? A nossa intenção de acertar. Se nós erramos, Ele sabe, né? Mais do que ninguém, que ainda nós não temos condições de só acertar, né? Então, para entender melhor essa parábola, precisamos separar os seus trechos. Assim, quando Jesus narra que há um abismo entre o inferno e o céu, não se refere certamente à impossibilidade de uma conversão após a morte, como se os sofrimentos fossem eternos e os gozos dos habitantes celestes sem fim. Então, quer dizer, não existem penas eternas, né? E não existe, como nós falamos e muitas vezes nós brincamos, né? O paraíso que você vai estar não é o de ficar sentado contemplando a paisagem magnífica, né? Ou então aquele irmão que errou não vai ter uma pena eterna de não ter chance nenhuma de resgatar os seus erros, né? Então, essa lucidez, né, que o Espiritismo traz para nós, ele termina com a história de céu e inferno. Terminou, né, desde que foi codificado, que não existe o céu e o inferno. O céu e o inferno, como diz aqui, está dentro de nós. Está na nossa consciência, né? Eu sei que estou no céu quando eu faço o bem. Estou no céu. Quando eu faço o mal, eu fui para o inferno, né? Figuradamente falando, né? Então, é a minha forma, né, de como eu ajo, é que eu vou estar, né, com um sentimento tranquilo, de paz na consciência, ou não, né? Ou no peso na consciência, né? O texto não menciona só uma palavra, algo como conversão do sofredor. Que o rico pede é somente alívio das penas, não se mostra arrependido. Pensa em aliviar seu mal sem se converter da sua maldade. Continua igual como era na vida planetária. Aqui é um exemplo, né, que o Espiritismo explica para nós, né? Vem a dor para mim, né? Não é todo mundo que está passando pelo sofrimento que vai ser transformado da mesma forma, né? Eu posso passar pela dor, pelo sofrimento e não mudar uma vírgula do meu orgulho, do meu egoísmo, do meu endurecimento da alma, né? Então, vem as provas, os desafios para mim. Eu tenho que aproveitar para me melhorar com elas, né? E aqui disse, né, que estava sofrendo lá esse irmão, o mal rico, e em momento algum ele falou em se transformar para melhor, em se arrepender do que tinha feito, né? Ele só pedia para que fosse aliviado as penas dele. Então é que nem nós passar errando a vida inteira, chegar lá e vou pedir perdão, como se tinha o entendimento, né? E vou ser perdoado. Deus perdoa, tranquilamente Ele nos perdoa, né? Porque Ele é Pai, e um Pai sempre perdoa. Mas a forma de perdão dele é o quê? Reencarnar-nos. Resgatar, né, aqueles erros que eu cometi aqui e aprender com eles. É o que nós precisamos, né? Nós estamos aqui, aprender com os nossos erros. Se nós não aprendermos com nossos erros, né, me desculpe, mas tem uma palavra para isso, né? Eu sou muito limitado na minha inteligência, né, para não dizer burrinho. Eu tenho que aprender com os erros que eu cometo, né? Então, é a chance que Deus nos dá sempre. Então, na história aqui do mal rico, ele não falou em momento algum em se transformar, em estar arrependido. Não, ele pediu para ser amenizado as penas dele, né? Segundo o ponto de vista de Jesus, o que o rico sofredor pede não é possível em face da lei de justiça.
Enquanto a maldade perdurar no seu íntimo, o mal persistirá nos seus atos e pensamentos. É o que nós falamos, né? O mal rico não se transformou com o sofrimento que ele estava tendo, né? Do, entre aspas, inferno. Então, tem que seguir a lei de justiça, como fala Jesus, né? A lei divina é imutável, nós não conseguimos mudar ela, né? Então, só vamos diminuir o nosso sofrimento quando nós nos transformarmos e nos melhorarmos, né? E o único jeito é através da caridade, do amor ao próximo, do arrependimento, né? Do tentar cada vez mais auxiliar o meu irmão, né? Não julgar, como a gente fala, né? Auxiliar, estender a mão, uma palavra amiga, um respeito com o próximo, né? Entender os limites de cada um. Tudo isso é a forma que eu tenho de me melhorar e me transformar, né? E, como falou aqui, as leis de Deus são justas e imutáveis. Não tem como, né? Então, se nós erramos, me desculpe, mas vamos ter que reajustar. Vamos ter que resgatar esses erros, né? Diante da solicitação, Abraão fez ver que eles não estão com vontade de se converterem, pois sequer atendem a Moisés e aos profetas. E aqui ele falou em relação aos Moisés e aos profetas, as leis de Deus, né? Então, se eles não tentam seguir as leis de Deus, eles não estão com vontade de se modificarem, né? E isso que Abraão falou. Não adianta nós irmos lá, né, aparecermos para eles mostrando que a vida continua, que tem que melhorar, se eles não conseguem o minimamente possível seguir as leis de Deus, né, os 10 mandamentos, que é de Moisés e os profetas, né? Então não adianta ainda. Quer dizer, ele falou que eles não estão ainda num nível evolutivo para tentar entender, né, a mensagem. Então, enquanto nós não entendemos a mensagem, nós vamos sofrendo por nós mesmos. Pelas nossas atitudes, né? É importante salientar que esse abismo, né, que foi falado aqui no texto, né, não é criação de Deus, mas é cavado pelo próprio homem. Deus não fez nenhum céu e nenhum inferno para o homem. É o livre-arbítrio humano o responsável por eles. Quer dizer, pela lucidez que nós temos através da doutrina espírita, que vai nos colocando, né, que nós temos a liberdade de fazermos o que quisermos, mas não é tudo que é permitido para mim fazer, né? A partir do momento que eu ultrapasso os limites do direito do meu irmão, não está certo. O meu livre-arbítrio extrapolou, né? Então, se eu estou ultrapassando esse limite do que está fazendo mal para o meu irmão, se eu estou fazendo para ele o que eu não queria que ele fizesse para mim, né, esse livre-arbítrio está correto? Não. Então, nós temos a liberdade de fazer o que quisermos, até tirarmos a própria vida aqui, né? Matarmos o corpo físico, na verdade. Eu sou livre para isso. Mas temos consequências em relação às nossas atitudes. Então, em relação a tudo, né? Eu dei um exemplo extremo do suicídio, mas os exemplos, né, de que você é livre e pode fazer o que você quiser, do jeito que você quiser. Mas depois, né, nós vamos ter que ajustar as continhas, né? Por essa razão, céu e inferno não são lugares geograficamente localizados no além-túmulo, mas sim estados de consciência, criações humanas que determinam sofrimento ou bem-aventuranças, que nós falamos, né? Jesus nos disse que o reino dos céus está dentro de nós e o reino do inferno também pode estar. Portanto, é tolice imaginar que ao desencarnarmos, nos tornamos anjos. Se não mudarem a mentalidade, não mudarmos a mentalidade enquanto estivermos encarnados. Somos o que somos aqui e no além. Isso é outra coisa também, né? A luminosidade do Espiritismo para dizer que a vida continua e nós continuamos. Eu não vou me modificar dos meus valores que eu tenho aqui na Terra porque eu parti para outro plano. Eu vou levar meu egoísmo, ou eu vou levar minha bondade, né? Eu vou levar o meu orgulho, né? Ou eu vou levar minha simplicidade, minha humildade. Não mudamos. E aqui nós temos muitas vezes o costume, né, de santificar aquele irmão que acabou de desencarnar. Que pessoa boa, maravilhosa, né? Pô, às vezes o cara foi, mas tudo bem, aí é Deus, né? Mas que pessoa, né? Então não muda.
Não muda. O Espiritismo nos esclarece, né? É claro para nós, nós somos os mesmos aqui e lá. Aonde nós estivermos, nós vamos levar os nossos valores, né? Nossos valores e a nossa malinha de tudo que nós fizemos aqui. Não tem como, né, ter essa mudança drástica. Né? Até seria injusto, né? Só porque nós mudamos de endereço, né, nós passarmos a ser anjo. Como diz aqui, né, para ser anjo, tem que mudar a mentalidade enquanto estiverem encarnados e as atitudes no bem. Né? A morte do corpo não destrói os sentimentos inferiores, negativos que abrigamos no espírito. Quem vivia ligado às coisas da matéria, sem se incomodar com as coisas de Deus, continuará no plano espiritual a ser alguém ligado à matéria e agora sofrendo. Quer dizer, se eu só pensava em mim, dos meus, no ganho, no material, aqui, quando eu vou desencarnar, eu virei anjo, agora não penso, mas não, vai comigo, eu vou ficar apegado ainda na matéria. E esse é o problema nosso, né? Que o nosso irmão Chico Xavier falou que a maioria de nós, quando desencarna, ainda fica um bom tempo perambulando, né? Conversando sozinho, porque daí conversa com as pessoas, não tem a resposta de volta, né? Começa a ficar atormentado, se desequilibra, né? Não pensa em pedir socorro para Deus, né? Me ajude, porque agora eu estou entendendo, né, como é que funciona realmente as coisas, que eu devia ter seguido mais o lado espiritual, melhorado a questão moral do que a material, né? Então, nós ficamos perdidos, né? Aí até vinha o resgate por amor, né, de Deus em primeiro lugar, depois dos familiares que estão lá. Por favor, pedindo, auxiliem meu irmão, meu filho, né? Para que seja resgatado, para que ele venha para um lugar que comece a ter entendimento realmente o porquê que ele estava lá embaixo e principalmente, né, os erros cometidos. Entender que não existe injustiça, né? E que realmente eu estou colhendo, né, o que eu plantei aqui. A cada nova vivência será despertado para novos valores. Somente um novo compreender, um novo querer, um novo viver é que podem redimir o homem de suas maldades e finalmente de todos os seus males. Isso aqui é o amor de Deus, né? Traduzido, né? Somente com a nova vivência, com um novo despertar, né, com um novo local onde eu reencarno, com, né, pessoas que vão me auxiliar, né, no seio familiar onde eu preciso estar. Tudo é justo e perfeito com Deus. Tudo é perfeito. Né? Então, nós falamos muito e repetimos, né, nas palestras que Deus não erra de endereço, porque Deus é perfeito. Né? Então, o meu endereço é aqui. O meu endereço foi nascer em Santa Bárbara do Sul, na família onde eu vim, né, para ter os meus resgates com os meus familiares, um aprendizado com eles, né, aprender com os valores bons deles, eles aprenderem com os meus valores que eu trouxe bons também, né, aprendermos com os nossos erros, aprendermos a perdoar, caminharmos juntos. Quer dizer, Deus é puro amor, né? Olha a chance que Ele nos dá de a gente estar aqui. Então, por isso que temos que agradecer todo dia, quando levantamos, durante o dia, e quando vamos dormir. E pelas dores também, pelas dificuldades mais ainda. Obrigado, meu Deus, pela dificuldade que eu passei, porque eu aprendi com ela. Pela dor, pela doença, porque eu aprendi com ela. Né? E eu sei, pelo Espiritismo, que é para mim e é por bondade divina que veio essa dor, que veio essa doença, que veio essa perda, que veio, né, tudo para o meu crescimento, para o meu aprendizado e para a minha evolução moral. Então, Deus é sempre bom o tempo todo. Nós aqui ainda não somos, né? Mas estamos a caminho. Então, para nós encerrarmos, no Momento Espírita tem a mensagem desse assunto de hoje, né? Que nos diz assim: Jesus aponta com rigidez as consequências de uma vida egoísta. Não condena a riqueza, mas sim a atitude daqueles ricos no mundo que não sabem da responsabilidade que têm no uso e administração de seus bens. Esse mal rico foi condenado aos tormentos do seu inferno íntimo, da consciência culpada que queima feito fogo. Esse rico que se vestia de púrpura e que todos os dias se regalava esplendidamente é o símbolo daqueles que querem tratar a vida do corpo e se esquecem da vida da alma.
São os que buscam a felicidade no comer, no beber e no vestir. São os egoístas que vivem unicamente para si. E muitos Lázaros se arrastam ao seu redor, não só clamando em seus portões por migalhas das suas mesas fartas, mas por vezes dentro dos seus lares na figura daqueles que carecem de atenção e de amor. Triste fim terão esses ricos no mundo se não despertarem a tempo. A riqueza não constitui obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem. Certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o Espírito, podem trazer errôneo entendimento. Se assim fosse, Deus, que o concede, teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma à ideia da repugna à razão. Sem dúvida, pelos arrastamentos a que dá causa pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. Mas do fato de a riqueza tornar difícil a jornada, não se segue que a torna impossível e não possa vir a ser um meio de salvação para o que dela sabe servir-se, como certos venenos podem restituir a saúde, se empregados a propósito e com discernimento. Não tem problema ser muito rico, não tem problema ser muito pobre. O problema para cada um é o que eu faço disso, né? Se eu sou muito rico, eu uso só para mim, como diz o texto, egoisticamente. Se eu sou muito pobre, eu uso para me tornar um bandido, né? Odiar o mundo pela situação que eu estou vivendo, tirar a vida do meu semelhante. Então, é a forma como nós encaramos a situação que Deus nos colocou aqui. Então, mais uma vez, essa parábola de Jesus traz aprendizados para nós, né? Dos excessos. Aqui fala na riqueza material, mas tem outras riquezas que muitas vezes nós podemos ter, da posição social, do poder político, seja o que for, que eu faça bom uso disso. Que eu saiba que isso aqui é passageiro, né? Nós somos passageiros. O motorista é Jesus, né? E o caminho é Deus. Então, que a gente possa usar essa passagem cada vez melhor, para quando eu sair daqui, eu não passar vergonha na espiritualidade, né? Que o medo maior que nós temos, todos com certeza, é quando nós chegarmos lá e passarem o filmezinho. Agora nós vamos passar o filme da tua encarnação, essa que tu veio. Não quero assistir. Não, o senhor vai assistir. Vamos sentar aqui e vamos assistir juntos. Pode chorar, pode se escabelar, não tem problema nenhum. Então, não deve ser fácil, né? Nós com certeza já passamos por isso várias vezes, mas lembrar que nós vamos passar de novo, então que a gente possa mudar, né? Fazer um novo recomeço, como disse o irmão Chico, né? Mudar, né, nas coisas que ainda nós estamos errando, né? Então, que Deus nos abençoe, nos dê força, né? E que, não esquecendo que nós temos Jesus na nossa vida. Quem tem Jesus na vida sofre menos, tem menos dor, né? Tem menos depressão, tem menos essas coisas ruins, só tem coisa boa, né? Que Ele é a nossa referência maior de amor e a luz do mundo, né? Então, que Ele nos auxilie através dos seus guias, né? Que a gente sabe que os trabalhadores estão sempre conosco no nosso meio, né? Nos ajudando, que a gente siga fazendo bem. É isso que Jesus quer e isso que Ele pediu para nós. Que assim seja. Agradecemos ao irmão Glênio pela mensagem do Evangelho. Então, para nós fazer um resuminho, né? Deus não condena a riqueza, Ele condena o mau uso que a gente faz dela. E comparado com quem não tem nada, todos nós somos ricos em saúde, em intelecto, e devemos aumentar a nossa riqueza moral, né? Então, aí no Evangelho que foi lido, né? Esse espírito de Cracóvia, né? Ele diz que ele se apavora de ver a humanidade se dedicando tanto tempo correndo atrás do dinheiro para ter as coisas materiais e não tirando nenhum tempo para cuidar das coisas da alma, de fazer o bem, de buscar entender Jesus, buscar entender o que veio fazer aqui.
Aí ele questiona na última frase do Evangelho: será que Deus mandou nós para a Terra só para juntar coisa? Então, dentro da lei de Deus, uma das leis do progresso é o progresso material. Mas Deus abençoa quando essa riqueza é conquistada por mérito, pelo trabalho honesto, esforçado e justo. Não é a riqueza material que se junta tirando proveito das ocasiões ou enganando os outros. Não é essa riqueza, Deus não abençoa. E aí nós entramos no ponto do progresso moral. Graças a Deus nós estamos aqui buscando a melhora moral. Mas quanto tempo nós temos no dia, na semana, e às vezes não tiramos uma hora para vir aqui tratar da alma. Essa é eterna. Mas ficamos 8, 10, 12 horas por dia trabalhando para arrumar mais riqueza material, que vai ficar. Né? Então, os nossos pesos e medidas, nós temos que dar mais valor ao que é eterno, que é a alma, tratar dela, esclarecer e fazer o bem, ser pessoas do bem, para que nós chegar lá não sejamos com esse rico, né? Sem nada na bagagem do bem e a mala das coisas erradas, pesadíssima, né? Então, é o convite, é bem esclarecedor o Evangelho, né? Cuidar das coisas materiais, mas, sobretudo, cuidar das coisas espirituais. Essa nós vamos levar. Fazer a caridade, perdoar, desenvolver as virtudes em nós. Isso é uma riqueza que nós vamos levar junto conosco. A outra vai ficar. E quem garante quanto tempo vamos ficar? Às vezes, se matamos trabalhando, de repente, puf, deu para ti. Vamos voltar para a parte espiritual. E chegamos lá de lá sem obra moral, só obra do esforço que ficou aqui. Né? Então, os nossos valores, a gente tem que se autoeducar, centrar e ver o que é o mais importante. Ter ou ser. O ter é bom, com honestidade, mas o ser é eterno. Esse nós vamos levar. Então, vamos aproveitar, perdoar, se apaziguar com a família, com o próximo, fazer todo o bem, toda a caridade moral que puder. E também a material, né? Então, vamos agradecer a Deus, que Deus nos ajude, que possamos nos tornar cada vez melhores, mais ricos na nossa elevação moral. Compreender Jesus e seguir Jesus, amando e praticando todo o bem que pudermos. Amado Pai, abençoa todos nós aqui, aqueles que trazemos na mente e no coração. Rogamos, apazigua as famílias, os lares, os corações, para viver em paz. Abençoe todas as nações, para que os governantes administram o seu povo com amor, com justiça, com sabedoria, e que os governados também buscam todas as virtudes trazidas por Jesus. Que a paz se instale no planeta Terra e em nossos corações. Abençoe os irmãos que pedem as orações, que os nomes estão na caixinha, na entrada. Abençoe os passistas na tarefa do passe e que possamos retornar aos nossos lares na paz. Que assim seja.